Covil Rubro-Negro, sejam bem-vindos a mais um Ligado no Lance, hoje com análise de Bangu 0, Flamengo 3, lá na Arena Batistão, em Sergipe. Antes de mais nada, eu queria lembrar a você que agora o Covil Rubro-Negro tem o seu clube de membros, por apenas R$ 2,99, esse é o mais barato, mais acessível dos planos, você tem aí vantagens aqui no canal. Então não deixe de assinar, tem 3 planos, você escolhe lá o que mais se adeque ao seu bolso e ajuda também no fortalecimento do canal que mais cresce no YouTube. Passa lá e seja membro. É claro, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal que também já ajuda bastante. Olha, foi um jogo bem interessante. O Tite entrou com quase toda a sua equipe titular, à exceção do Pulgar, que não podia jogar porque estava suspenso, e do Alan e do De La Cruz. Esses dois ficaram no Rio por conta de pequenas lesões detectadas aí após o jogo contra o Volta Redonda. O Tite entrou com o time completo e para substituir o Pulgar, ele escolheu Igor Jesus, cria da base rubro-negra. Eu já queria ver esse menino jogando no profissional como titular há algum tempo, né? Ele que no ano passado não teve boas atuações no Brasileirão Sub-20, mas quando serviu os profissionais sempre foi bem e mais uma vez ele representou, foi bem, jogou quase a partida inteira e para mim um dos destaques, né, um dos que mais se esforçaram nesse jogo lá em Sergipe. Um gramado um pouco prejudicado, visualmente bonito, mas quando você via o jogo rolando, a bola não conseguia rolar, a bola quicava muito, pererecava toda hora em campo e o Flamengo conseguiu contornar isso, um time de velocidade, contra um Bangu que apostou muito no contra-ataque, até pegou o Flamengo desprevenido em algumas vezes. Volto a dizer aqui que a nossa zaga tá um pouco lenta, está precisando um pouco trabalhar isso, mas o Bangu é apenas o 10º colocado do Campeonato Carioca, não conseguiu fazer frente ao poderio ofensivo, principalmente do Flamengo. O Rubro-Negro só tomou um gol no campeonato inteiro, lá quando estava jogando com os garotos, né, no começo da temporada, do Nova Iguaçu, que está aí brigando por classificação para a semifinal, e não foi dessa vez que o Rossi saiu vazado. O Pedro marcou a primeira vez já no primeiro tempo, ali por volta dos 25 minutos, e marcou mais 2 vezes, né? Uma com passe do Arrascaeta, o segundo gol com passe do Luiz Araújo. Tava demais o nosso 9 bolado do Hexa e quem sabe do tetracampeonato da Libertadores. 3 gols do Pedro, que chega agora a 7 jogos e 7 gols. Tá fedendo a gol o nosso menino, jogando demais. No segundo tempo, o Tite fez algumas alterações, um pouco até estranhas, né? Ele colocou o Ryan Lucas e o Vitor Hugo, mas antes tinha colocado o Gabigol para jogar, o Bruno Henrique invertido, inclusive. Foram algumas das mexidas aí que o Tite fez ao longo do segundo tempo para dar aí alguma minutagem, rodar esse elenco que a partir das próximas semanas vai se desdobrar aí em 2 competições, né? Tá vindo aí a fase de grupos da Libertadores em março, tá vindo a Copa do Brasil mais para frente, tem a Copa América lá no meio do ano que vai nos tirar muitos jogadores, então é um bom momento para o Tite dar minutagem para a galera e principalmente para os meninos da base. Ryan Lucas e Vitor Hugo entraram bem, um pouco afobados, mas gostei do que vi. Foi uma boa exibição do Flamengo, preparando para a fase final do Carioca. Já estamos aí quase classificados, faltam 3 rodadas e o Flamengo agora assume a liderança da Taça Guanabara. Ainda não tem garantida a classificação, mas está muito perto disso. Passou o Fluminense, que empatou na rodada, e pelo menos até o final de semana permaneceremos na liderança. Eu digo isso porque o Flamengo só joga na terça-feira no Maracanã contra o Boa Vista, dia 20, então lugar de rubro-negro é no Maracanã para apoiar o nosso time aí se preparando para a semifinal do Carioca. Entraremos em campo contra um Boa Vista que estava lutando por divisão, né, por Série D do Campeonato Brasileiro, e por que não dizer, Boa Vista pode também beliscar uma vaguinha na semifinal, já que Botafogo, Nova Iguaçu, Vasco, está tudo embolado por ali. Foi um bom jogo para avaliar o nosso meio para frente, mais uma boa exibição do Luiz Araújo, como eu disse, o Pedro, não tem como você não dar destaque para um atacante que faz 3 gols no jogo da forma com que o Pedro fez. Perdeu alguns golzinhos no primeiro tempo? É bem verdade. Mas depois, tudo que passou na frente dele, o Pedro chutou e chutou muito bem. Poderia até ter feito mais um, né? O Léo Pereira deu um passe da esquerda, um cruzamento da esquerda para a direita, e o Pedro meio no susto ali, bateu com o peito na bola e apenas saiu pela linha de fundo, não conseguiu finalizar essa na direção do gol. Mas foi um jogaço,
e o Flamengo está se preparando muito bem. Com esse tempo aí de descanso até a próxima partida, eu acho que vai conseguir se apresentar em melhores condições. E você deve estar sentindo falta, ou não, né, de Thiago Maia. Quando eu falei das opções que o Flamengo tinha para primeiro volante, né, o Alan e o Pulgar não poderiam jogar na partida de hoje, jogou o Igor Jesus. Thiago Maia está finalmente de saída para o Internacional, assim como o Matheus França deve assinar nas próximas horas aí com o Corinthians. O Flamengo, inclusive, já deu entrada no distrato do contrato dele, do lateral direito, o Mateuzinho ou Matheus França, chame como quiser. Então essas duas saídas estão muito perto de serem anunciadas, tanto o Mateuzinho, Matheus França pelo Corinthians, quanto o Thiago Maia pelo Internacional. E o Flamengo, obviamente, com um pouco mais de dinheiro no caixa, essa negociação do Matheus França vai nos render, é indefinitivo. Thiago Maia não está meio nebuloso se vai ser por empréstimo ou em definitivo, mas o Mateuzinho vai render para a gente 21 milhões de reais em 3 parcelas. Acredito que o Flamengo deve ter exigido aí uma boa entrada, porque o Corinthians está com uma fama de mal pagador nos últimos tempos, então é sempre bom se precaver. E certamente o Flamengo vai usar parte desse dinheiro para ir ao mercado e trazer, quem sabe, o Léo Ortiz, ele que, aliás, foi inscrito na fase preliminar da Libertadores pelo Bragantino, mas isso não afeta o Flamengo lá para frente na fase de grupos, caso ele venha a ser contratado. É isso, meus amigos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera!